Vamos falar de educação? Vamos falar com a APUESP. APUESP no programa Piracicaba Agora. Pode soltar. Um dos temas abordados na última reunião da APUESP com a Secretaria da Educação, ocorrida no dia 4 de julho, foi o Método de Melhoria de Resultados, o MMR, que o governo pretende implantar na rede pública. Nós tratamos também do método de melhoria de resultados, da nossa preocupação de que esse método de melhoria de resultados não seja também para perseguir professores, mas que seja uma avaliação para corrigir rumos, para que a gente possa verdadeiramente avançar na qualidade do ensino. Para o especialista em educação, João Palma, a maneira como vai ser implementado o MMR causa preocupação. Porque está introduzindo setores que não são da escola para desenvolver na escola certos projetos. E obviamente que eles não vão fazer isso de graça. Eles vão receber recursos para isso. Os recursos que tem para a educação hoje já são escassos, tanto é que você vê aí que você tem muitas escolas que não tem sequer material para poder trabalhar adequadamente, o salário dos professores está muito defasado e você vai ter, de certa forma, recursos sendo colocados para certas organizações que atuam no setor educacional. Ao invés delas porem dinheiro, elas vão tirar dinheiro. A professora Vera Paiva contou como o surgimento da AIDS nos anos 80 afetou muita gente. Agora, você vai saber como o Programa Brasileiro de Prevenção se tornou um modelo seguido no mundo inteiro. A gente, preocupado com isso, foi ouvir como jovens pensavam a AIDS, como eles pensavam a prevenção e a sexualidade, e com base nisso, a gente produziu, que eu digo é um conjunto de pesquisadores, educadores, especialistas em sexualidade, especialistas em educação, porque tem que ter um modo de educar que seja apropriado, que produzimos nos anos 90 uma das mais eficientes intervenções que protegeu 2 gerações de jovens, pelo menos. Ou seja, os pais dos jovens de hoje foram protegidos por essas intervenções. Por isso que a AIDS no Brasil, que esperava se tivesse, no ano 2000, 1,5 milhão de pessoas infectadas e mortas, não chegou a 500 mil, porque nós evitamos mais de 1 milhão de mortes com esse tipo de intervenção. Então, eu sou muito orgulhosa de todos os colegas que trabalhavam nisso, porque nós salvamos, até o ano 2000, 1 milhão de vidas. De 2000 para cá, põe 1 milhão nisso, tá certo? A professora relatou com detalhes como foi realizado o trabalho de prevenção no início da epidemia. Nos anos 90, depois dessas pesquisas, depois de pesquisa inclusive educacional, no sentido de testar a aceitabilidade nas escolas, testar a aceitabilidade pelos pais e pelos professores, nós tivemos um monte, por exemplo, um monte de projetos, ainda no governo Fernando Henrique, no plano federal, durante o governo Covas, durante os governos do PSDB no estado de São Paulo e no plano federal, dedicados a produzir manual do multiplicador, tá certo? Para professores, para capacitação de professores na escola. Olha lá, como falar de AIDS na escola, manual de implementação. Isso aqui é do ano 94, para vocês terem uma ideia, tá certo? Saúde e prevenção nas escolas, que foi um projeto do governo federal que tinha contrapartida em todos os estados, tá certo? A partir do meio dos anos 90, onde se falava de prevenção em todas as escolas. A gente chegou a ter 400 cidades envolvidas, todos entendiam perfeitamente o risco que a juventude corria, tá certo? Porque via a gente morrer, na verdade morrendo a rodo, E hoje, embora as pessoas não morram a rodo na nossa cara, elas continuam morrendo, são 12 mil mortes por ano de pessoas com HIV/AIDS, A gente controlou o número de gravidezes, mas elas continuam importantes, especialmente nos lugares mais vulneráveis, onde as crianças e pais têm menos acesso a esse tipo de
informação para ser compartilhado, e os professores também, né? Então, era um medo do que poderia acontecer com os seus filhos, né? E é correto, né? O que acontece, então, né? Embora isso seja um programa bem sucedido, fez com que o Programa Brasileiro de AIDS fosse referência internacional no modo como a gente fazia o trabalho, que era super eficaz. Eu viajei o mundo nos anos 90, nos anos 2000, eu dou aula nas universidades americanas para ensinar o que a gente produziu aqui, né? Por quê? Porque a gente foi um programa eficaz, né? E que foi, na minha opinião, sendo derrotado, tá certo? Por um retrocesso, né? E uma pretensa noção de que o problema estava resolvido, não estava, quer dizer, o controle da epidemia, a gente parar de crescer e segurar em 40 mil casos por ano é uma vitória, mas é uma derrota se isso se mantém. Nós temos acesso à medicação, acesso à camisinha gratuito, tudo isso foi feito num longo processo de negociação e luta política, porque a camisinha era cara, ninguém tinha acesso. Agora, em qualquer lugar você anda na cidade de São Paulo, você está na rodoviária, você tem potes de camisinha sendo distribuída. Nós temos acesso à camisinha distribuída gratuitamente pelo Estado, porque as pessoas, se tiverem que comprar, principalmente os jovens, não têm dinheiro, principalmente em crise econômica. Foi um longo processo de convencer a distribuição de graça de camisinha, de dar informação, etc. Né? Então, isso está aí, ainda colocado. Mas sem a conversa, face a face, detalhada, com os jovens, lembrando que é sempre em colaboração e em conjunto com pais e professores e direção da escola, nunca se fez prevenção de AIDS ao arrepio do que pensam pais e professores. Isso é impossível numa escola. Quem trabalha na escola sabe que é impossível. Se professor, diretor e pais não quer, não acontece. Então, no caso do Brasil, nós fizemos um cálculo, né? Por exemplo, os jovens que nasceram nos anos 1990, tá? Do meio dos 90 para cá, ou seja, que eram bebês quando a gente começou a fazer esse projeto e que viraram adolescentes nos anos 2000, tem 3,2 vezes mais chance de se infectar por AIDS do que os jovens que viveram o auge da epidemia, tá certo? Né? E se a gente pegar especificamente os jovens meninos, tá certo? A proporção é 6,6 vezes maior do que entre os jovens no auge da epidemia, ou seja, os jovens que nasceram nos anos 70, 80 e que eram adolescentes nos anos 90. Os bebês dos anos 90 estão muito mais expostos à infecção pelo HIV do que os bebês dos anos 70 e 80 que pegaram na adolescência e na juventude o auge da epidemia, tá certo? Então, assim, isso é um dado brasileiro, né, que chama a nossa atenção, né, entre os jovens gays, especialmente, né, especialmente porque o vírus circula mais na comunidade LGBT no Brasil, nos Estados Unidos, nas Américas em geral e na Europa. Na África é um pouco diferente porque sempre foi uma epidemia heterossexual, tá certo? Mais heterossexual, porque é de onde surgiu a AIDS, né? Então, isso faz a gente, embora seja difícil de medir exatamente, né, a gente pode inferir que foi a queda do investimento da educação nas escolas na área de prevenção. A gente ser impedido de falar dessas coisas, de novo, em projetos conjuntamente decididos com pais e professores de cada região, de cada escola, adaptados à realidade de cada escola, que respeita a religiosidade de cada um. Nunca se passou por cima de nenhuma religiosidade, tá certo? A gente é respeitoso das diferentes religiosidades, mas das diferentes religiosidades. E a gente não impõe, né, nenhuma visão religiosa, né? Até porque, como eu falei antes, o dado indica que depois que a criança ou o adolescente entra na vida sexual, a religião não faz nenhuma diferença. Isso é um dado que se mantém há 20 anos, tá certo? Não faz diferença. Tá certo? O que faz diferença é a educação sexual nas escolas. A PUESP no programa Piracicaba agora.